tem 7 guindas juízes que caceta cai na compra de consciência. Eu tenho ainda 7 juízes patriotas que vota na candidato que é candidato de regime. Aqueles 7 juízes, aquele sinal claro de como uma Rossi socou em balo e que tem tudo sob seu controle. E que controla eles tudo não. E tem uma parte muito importante, grande de juízes que cai nessa coisa. É assim bom. Não digo de motivar eles, não digo deles força, não digo de falar eles como e assim vou continuar a defender direito aquilo que vou ensinar na universidade. Amigos, não mantenhas, não vai para o estudo. Bom, nem boca não acreditar, mas esse fato, gripe, então não voltar a atacar de novo. Voltar a atacar, mas não descobri para ver que é que manda e tem que estar no atacar. Diz que o meu filho é mais pequenino, quando sabe que vai crescer. Bom, cresce na Guiné, a gente está usa mais nome jardim de infância ou jardim infantil. A gente mais está usa esse nome na Guiné. Bom, na Portugal, em outros países, já está falando creche. E nome que mais está usado nesse caso. De aqui com sabai, e está doente, e está vai lá e apanha vírus. 2 semanas fica na casa e cambantando em tudo. E vai mais 2 dias e apanhar mais e sentar na casa 2 semanas. E assim, assim que nós estamos a gerir esse momento na família. Bom, vou desculpar, se me explica aí a voz. Isso é mesmo super constipado. Elias, na verdade, 2 dias e monota, sábado, domingo, nunca lança vídeo no canal. Estava mesmo super abatido, não sabia de minha constipação, mas sabia de situação que aconteceu no Supremo Tribunal de Justiça. Num país, suma que sempre fala voz, e que é permitido assalto a nenhuma instituição de Estado, a nenhum órgão de soberania. Mas mesmo que o assalto aconteça em tudo aqueles órgãos, e última instituição de que assalto pode acontecer na Guiné-Bissau e Supremo Tribunal de Justiça. Ele que órgão central, ele que órgão máximo de administração de justiça na Guiné-Bissau. Se aquele assaltado, então, irmãos, não está mal. Mas, infelizmente, aquilo acontecia assaltado. E assaltado, e que é para culpa de opositores. Partidos de oposição, neste momento, licem, é que por fascinada com aquele assalto. Isso é importante para nós turnos perceber. É que por fascinada. O que é por fazer? A não ser, único talvez que é por fazer, é com as manifestações. Mas, manifestações também, no momento licem, e marcaram para dia 25 e convoca mais outro tipo de manifestação diferente do que marcaram, talvez que estava se sentido. Não vai ouvir que o Dr. Aristides Gomes papia sobre esse assalto ao Supremo Tribunal de Justiça. Esse vídeo e de vou ouvir o vídeo depois de vídeo acabar, não voltar, não bem lembrando o nome desse canal. Bom, é um desvio total em relação à Constituição e em relação a leis que regem maneira de construir novas instituições de república. E primeira vez, diz na instalação de Estado de Direito na Guiné-Bissau e de democracia pluralista, que ainda tem desvio de tipo. Aliás,
próprio condições políticas de que as chamadas eleições na Fazida, no Supremo, e condições que vêm de uma tomada de Supremo para via de armas, para via de gente que seja mascarado e que vai para via de força, com armas na mão, vai tirar aquele presidente que na altura tinha sido eleito de forma regular. Portanto, nunca podemos esperar como eleições, as chamadas eleições da ontem ou da anteontem, na sede foi feito de maneira correta, de maneira legal. Portanto, digamos, não está no prolongamento de que personalização de poder na Guiné-Bissau, personalização de tudo instituições e forma de fazer com que o regime controle pessoalmente durante o Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, aquilo não pensa como não pode falar como em um parênteses na história de instituições políticas de Guiné-Bissau. Doutor, uma das exigências de CDAO e fazer eleição na Supremo e Comissão Nacional de Eleição, com esse silêncio depois de ser expulso no país, é silêncio de comunidade internacional, principalmente CDAO, e esse que está preocupar questões políticas na Guiné? É que não população, não políticos, não, enfim, tudo camadas sociais de Guiné-Bissau tem que compreender como solução para os problemas e tem que decorrer de nosso trabalho interno. Nunca tem que ficar sempre à espera de comunidade internacional ou do CDAO. Portanto, cada país tem que ter sinergias próprias, né? Aquela energia para lutar para não poder ter melhor condições de vida e melhor condições de funcionamento das instituições, que tem que vir de nós próprios. Portanto, não tem que tirar a mão na cinza, não tem que tomar uma decisão acima de tudo é necessário para nós não construir uma vida de nós. Bom, acabei de ouvir o Dr. Aristides Gomes, ele que na dois períodos diferentes e foi primeiro-ministro de Guiné-Bissau, ou seja, ser o primeiro-ministro dos Biás, e como-se no Estado de Direito, e como-se esse funcionamento, e, bom, a situação do Supremo Tribunal de Justiça, é bom para falar de como regime do Umaru Sissoko Embalo, e que é o primeiro regime que põe mão na Supremo Tribunal de Justiça. Essa é a verdade. Mas também, sinta lembrar passado, ou tentar buscar razão para Umaru Sissoko Embalo, porque na passado outros faziam e que faz nem sentido. Se outros faziam no passado, faziam de forma ilegal, porque, se vou lembrar, ia acontecer com o Nino recentemente, ou há um tempo já atrás, naquela eleição que tomava entrega Maria do Céu, ex-atual ministra de Justiça, este chegava a ser o presidente do Supremo Tribunal. Naquela altura, ele concorreu com Emílio Cafto Costa, professor de Direito na Portugal, professor doutor, e Cafto Costa, e que era candidato de regime naquela altura. Assim, então, que é mafialba, essa da Suprema entrega Maria do Céu. Mas, aquela história é um bocadinho diferente dessa. Debias de forma descarada, ok? Debias, bom não lembrar de como, Sangue Fati, que organiza dita eleições no Supremo Tribunal. Sangue Fati assalta, ok? Toma de assalto o Conselho Superior de Magistratura Judicial. Então, esse que aconteceu, bias, nunca teria acontecido na história de Guiné-Bissau. Esse é o pior de tudo. E se só qualquer poder, dado nenhum motivo de buscar algum tipo de razão a favor do Umaru Sissoko Embalo. Não. Esse que é fazer,
esse é o maior crime que podia acontecer num Estado de Direito. Você não vai dizer que pode ser consequências de tudo isso. Mas, antes disso ainda, não arribar para a doutora Aristides, que eu falo uma coisa muito séria. Fala de como para nunca ter esperança na comunidade internacional. A resolução de nossos problemas e tem que vir de nós, tem que partir de nossa iniciativa, tem que vir de nós ações que nós não levar a cabo para poder salvar no país. Claro, e que pode ser do que exceção, tem que ser do que esforço de tudo guinenses, tanto suma também de doutor Aristides Gomes. E em tem dúvida de como ele ainda está pronto se contra guineenses decidir como ele tem que enfrentar regime de números se socorre embalo. Aliás, ele próprio dá prova no passado de como ele tenta e faz esse esforço recentemente ali, né, em 2019, mas e que teve força suficiente para via chefe de Estado-Maior de Forças Armadas que está com ele naquela altura e era que o chefe de Estado-Maior que está com bom, mesmo sendo o primeiro-ministro, infelizmente não pode fazer nada. E aconteceu com Aristides Gomes e aconteceu também com o Geraldo Martins, porque é bom não lembrar antes como assalto do Supremo Tribunal e cá começa com essa eleição e começa o Geraldo Martins primeiro-ministro. Ok. Ora, como falei, que estão a falar como não tem alguma coisa contra Geraldo Martins. Não, mas esse é fato. Isso também como papel de Aristides Gomes. E como também não tem alguma coisa contra Aristides Gomes. E fato, coisa que acontece, todo mundo sabe. Então, é que por fazer banada para os militares que está desse lado. Bom, quando não fala militares, não está falando exatamente para BH que são grupos. E gosto com esse assalto, a situação não torna muito mais difícil para partidos da oposição. Vou lembrar, Supremo Tribunal de Justiça, lá com qualquer tipo de diferendo sobre eleições, daqui estava decidido. Vou lembrar como o Supremo Tribunal de Justiça que está aprova candidaturas a deputado da nação, a presidência da República também em eleições. Se socorro, e tem certos candidatos que se socorro que não se mitimou nele, e que não se tudo aquilo que espécie do candidato para eleições presidenciais. Porque esse vira como aquela pode bem custar caro. E tem outros candidatos que, infelizmente, ainda vai tentar travar. E aquele candidato, e que nem domingo se vamos esperar, né? Para que a gente pense como domingos que não está para esperar. Mas, não deixa tempo correr para não bem perceber de quem que não vai esperar. E alguém que tem também manga de apoiantes e tem grande chance de chegar até a segunda volta de eleições, mas que se socorro vai tentar fazer tudo para travar essa candidatura, para poder jubir se contra e recuperar apoiantes daquele grupo. Supremo Tribunal de Justiça, ora que o Tribunal de Primeira Instância condena, não pode recorrer ao Tribunal de Segunda Instância, que está chamado Tribunal de Relações. Ora que o processo sai de lá, daqui está passa logo para o Supremo Tribunal de Justiça, lá que é o último, depois de lá e que tem mais nada. De maneira que se só gostar de controlar a situação e por começar a prender, seguir opositores, começar a inventar processos nos tribunais para
e se contra e está com que queima eles politicamente através de processos judiciais inventados. E o objetivo do número Sissoko Embalo, eu vi esse vídeo ontem no interior de Guiné, de Guiné falar de como se segundo mandato, e não vai ser do mandato de preparação de alguém que não vai substituir em 2031. Acabei falando em 2031. Se só costa na tenta enganar no mais um biaço. Segundo mandato se contra entende o número se só com embalo, mas que não fala voz como é sonho que ela can nascer. Mas naquele se sonho de seres se contra na fazer se segundo mandato, mas é que está falando. E não vai ser o de mudança de Constituição da República. Esse é a primeira coisa. Primeira luta grande que o número se socorre na Bafa Siba e para mudar a Constituição da República. Para mudar, aliás, se você nota, parece que a única coisa que sobra até agora ainda aqui que eu consegui tocar nela. E toca já na tudo, menos na Constituição ainda que eu consegui tocar. Bom, quer se ver? Parece que uma Constituição mesmo, maneira que faz sido, ele decidiu com uma pronto. E que tem ainda condição de chegar lá. Então, hora que tem a condição de chegar lá, suma que tem também condição de bater parlamento, não é bater. Suma também que tem uma condição de fazer isso, fazer no Supremo Tribunal e fazer. Só maneira que toma Satu Camara e nomear. Primeiro vez na história de Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia está nomeado. Coisa que não parte do mundo que tem, só na Guiné-Bissau que acontece. Bom, mudou a Constituição para duas coisas. Para transformar, para tirar ali uma Constituição de um sistema político semi-presidencialista para presidencialista, mas e que é que mais importante para ela? Mais importante para ela. E era para e tirar aquele parte de Constituição que está falando como e permitir só 2 mandatos consecutivos. E não elimina aquela para abrir caminho para aqui que eles já chamam de terceiro mandato. Mas não está a explicar vos, não está a falar vos contra essa nessa imaginação de eles, né? Esse que está na sua cabeça de verdade, que é tener, é misto. Mas esse que não vai acontecer porque e cana tem segundo mandato. Segundo mandato, vou dizer que se aquilo e cana tem. E em relação a assalto que aconteceu no Supremo Tribunal de Justiça, então uma coisa que chama a atenção, como isso também para não ouvir um bocadinho. Porque se boa nota, tudo que é fácil, mas e tem ainda 7 juízes, desembargadores e juízes, aquele outro nome, esqueci como é que é chamado, que tem direito a voto. 7 vota contra candidato do número Sissoko Embalo. E mexi, por não prestar atenção naquele 7, nunca consegui nomes, e que é isso que é importante nesse momento, até porque se não tentava procurar se nome, não podia não pôr eles na risco, porque o regime como sabia perseguir eles. Porque na verdade, a eleição também não se vê contra aquela eleição, voto se. Porque nunca eu vi num vídeo nada sobre que dita eleições, nunca vi nada. Mas na espera de que uma voto secreto, ok? Que aquele lá entenda mão para todo mundo olha, na espera de que uma voto secreto. Então, botam nas 7 seguintes juízes que caceta cai na compra de consciência. Botam ainda 7 juízes patriotas que vota
na candidato que é candidato de regime. Aqueles 7 juízes, aquele é sinal claro de como uma Rússia só embalo e que tem tudo sob seu controle. E que controla eles tudo não. E tem uma parte muito importante, grande de juízes que cai nessa coisa. É se bom. Não digo de motivar eles, não digo deles força, não digo de falar eles como e assim vou continuar a defender direito, aquilo que vou ensinado na universidade, vou trabalhar com honestidade, com ética, moral, vou defender direito, com boa consciência. E isso é importante, irmãos, porque apesar de tudo tentativa que faz sido, não estou conseguindo encontrar um grupo de gente que apoiantes, que aceita receber 2,5 milhões, que aceita cair naquela promessa de receber carro 0 km. É defender verdade. E vai, é a volta contra candidato de regime. Apesar de tudo, tentação que faz sido, de intimidações, de compra de consciência, de tudo coisas que acontecem, que gente ainda teve coragem. Então, que gente não deve reforçar sua coragem, sua capacidade, seu patriotismo. Isso é muito importante, irmãos. Que tipo de gente que não esquecer deles, não deles força. E não espera de como mais gente não conseguir bem. E em vez de bem ser do 7, ela duplica, ela ser do 14. E conforme ela subir, esse número não subir, o regime não vai estar afunda. E que tem quinta que está fria. Que tem que tem início, que tem fim. Não tem que ser resistente a todo esse processo. Porque não é o país que está em causa. E não é o país, se não permite, para instituições de Estado capturado, para alguém que se grupo de pessoas, de amigos, de apoiantes, que claramente tem interesses, que têm interesses de defender o povo de Guiné-Bissau, não tem que estar pronto para enfrentar aquele gente. Para aquilo que sempre está falando, não precisa de cobrar ninguém mal, nunca precisa de arranjar confusão com ninguém, nunca precisa de papel na vida privada de ninguém. Simplesmente não analisa factos que não acontecem ou que não recebe informação, mas na base de política, de instituição, não na vida privada de gente. Nunca precisa de insultar ninguém. Notícia não conta a verdade. Verdade e mais verdade. Quem não inventa mentira, não conta. Aquilo que está direito. Para Deus abençoar a nós tudo e abençoar no país Guiné-Bissau. Não tenho que continuar a resistir. Minha força, minha mantenha vai para aqueles 7 juízes corajosos que enfrentam o regime. Irmãos, para Deus abençoar a nós tudo. Um abraço, que ligue na e de amizade.